Bom, então, o que seria o sistema solar? Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? O que seria, o que é o sistema solar? O que seria o sistema solar? Uma definição para sistema solar seria a região sob a interação do campo gravitacional do Sol. Então, você imagina que você tem um Sol, que é uma estrela ali, e em torno da qual alguns planetas vão tá girando, vão estar mantendo as suas órbitas. Então, uma definição do sistema solar é essa, mas essa definição do sistema solar ela é bem complicada, porque se a gente imaginar todos os planetas que existem no sistema solar, se a gente pegar e colocar um planeta um pouco depois da órbita de Netuno, e, que é o último planeta, então a gente coloca um outro planeta com uma massa um pouco maior que Netuno, um pouco mais distante de Netuno. Então, se tivesse alguma coisa ali, ele de repente ia, por conta da interação gravitacional com o Sol, esse planeta, dependendo da velocidade dele, ele ia manter a sua órbita ou ia sair, ia se perder pelo espaço afora, ia sair do sistema solar, daí a definição do sistema solar, então ele não ficaria. Ou então, se ele tivesse uma velocidade muito baixa, ele começaria a vir na direção do Sol. Então, essa definição é complicada, porque ela vai depender da massa do objeto que tiver ali. Então, essa definição é complicada. Então, a melhor definição do sistema solar, eu vou estar explicando mais para frente aí. Talvez o sistema solar eu colocaria a dimensão do sistema solar como indo até a nuvem de Oort. O que é essa nuvem de Oort? Eu vou explicar um pouco. Então, assim, o sistema solar, falar de sistema solar é complicado. Por exemplo, a gente, a gente costuma falar que existem esses planetas no sistema solar. Então, mas essa visão ela é meio poética, que é mais ou menos como a visão que a gente tem do dizer que o arco-íris tem 7 cores, por exemplo. Ou dizer que o sistema solar tem 8 planetas. Então, o que é o sistema solar? O sistema solar é o Sol e os seus 8 planetas. Então, isso é uma visão poética. Então, a visão mais acertada da física, que é a visão que o Laplace, o Marquês de Laplace, o Pierre Simon, dá lá em 1000. Então, você imagina a grande poeira. Então, você imagina uma região do espaço com grãos de poeira, digamos assim. E aí você imagina que esses grãos de poeira vão formar os planetas, ou são os planetas ali. Então é uma analogia aqui. Então você imagina uma região aqui, você tem um pó, uma poeira, e você tem gás também. Então esse gás, essa poeira vai começar a formar uma nuvem ali, vai formar os planetas. Então você tem esses reminiscentes de poeira, gás, e isso vai começar a girar. Então você vai ter um disco, mas os planetas eles não vão estar nesse disco. E não vão ser necessariamente só 7. Então daí essa analogia com gás e poeira. Poeira, quantas partículas de poeira você tem aqui? Se você joga um punhado de areia, você vai ter muitas partículas. E elas vão se agrupar e vão estar sobre a influência do campo gravitacional do centro desse gás de poeira, por exemplo. Ele vai estar girando aqui. Então esquece o planeta Terra que a gente está, essa sala onde eu estou. E aqui a gente não tem um campo gravitacional. O campo gravitacional está nesse gás de poeira aqui. E aí você vai começar, essa nuvem vai começar a colapsar e vai começar a, a se achatar e aumentar a velocidade dela. Vai começar a juntar ali bastante gás para formar o Sol, os planetas, os gigantes gasosos, depois os rochosos mais para cá.
E aí você tem esse disco, mas esses planetas, mas você não vai ter bolinhas perfeitas, aquela visão poética de antes de Laplace, aquela visão de esferas perfeitas, de planetas e certinhos e coisa e tal. Não, você tem poeira ali e você formou para cada alguns planetas, os gigantes gasosos, e aí você tem essa nuvem, talvez seja essa o remanescente dela talvez continue sendo a nuvem de Oort, por exemplo. A nuvem de Oort era essa nebulosa que deu origem aos planetas e ao sistema solar. Então, colocaria a nuvem de Oort ali, que é uma nuvem mesmo, esférica, mas você teve o disco ali que formou nessa região onde tem o Sol, pá, e você tem os planetas. Essa é uma visão mais mecânica. Tem o disco, então os planetas, eles não vão estar necessariamente exatamente no disco. Eles vão estar como? Vão estar para cima ou para baixo do disco. Então eles estão por ali. Estão girando mais, eles estão girando próximo desse disco, mas não estão no disco. E esse é o sistema solar. E fisicamente falando, pensando mecanicamente falando, isso é o sistema solar. É um gás de poeira, é um gás com poeira, uma formação do Sol e tudo mais. E as dimensões desse sistema solar? As dimensões do sistema solar são inimagináveis. Então, se a gente fizer uma, uma outra analogia, se a gente pensar que o Sol é, por exemplo, uma abelha bem pequenininha aqui, uma abelha amarelinha, então essa abelha está aqui, a Terra, o planeta Terra, ele estaria a qual distância dessa abelha? Então, olha o tamanho da abelha, usando de proporções, a abelha é bem pequenininha aqui. Então, o Sol, qual seria o tamanho do Sol? Não poderia ser o tamanho da abelha, porque o Sol é muito, o Sol não, a Terra, ela é muito menor que o Sol, então ela teria que ser da dimensão da patinha da abelha, por exemplo, do olhinho da abelha, então seria próximo do olhinho da abelha. Ou um grão de poeira. Então, você tem a abelha aqui, o olhinho da abelha, ou um grão de poeira, algo dessa dimensão. E qual a distância estaria? Estaria a 5 centímetros? Não, a Terra estaria a 4 metros de distância. Então, olha que coisa incrível. Então, você tem uma abelhinha aqui, que é a nossa estrela Sol, e a planeta Terra, que a gente consegue enxergar o Sol durante o dia. Então, ele estaria a 4 metros de distância. Então você imagina, um grão de poeira a 4 metros de distância. Então essa é a escala do sistema solar. E aí você teria Netuno, o último planeta, estaria a 100 metros de distância. Então são distâncias muito grandes. Se a Terra está a 4 metros de distância, durante um ano ela faz um movimento de translação e evolução ao redor dessa abelha. Então se ela está lá a 4 metros de distância, a cada ela demoraria 4 horas para se mover 1 centímetro e assim por diante, até formar essa circunferência ao redor do Sol. E essa Terra também gira para criar o movimento diurno, o dia e a noite. Então, isso é bem interessante. Outra coisa interessante é que quando a gente tem aquele disco e aqueles planetas, e aqueles planetas estão girando ao redor do Sol, por conta dessa formação da conservação da quantidade de momento angular, então você tem planetas mais próximos aqui se movimentando mais rápido, planetas mais distantes se movimentando mais devagar. Então, um ano em Mercúrio demora muito menos que um ano em Netuno, ou um ano na Terra. Um ano em Mercúrio demora 2 meses, mas também, como esses planetas têm um movimento diurno, um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, um dia na Terra, a gente, 24 horas, mas um dia em Mercúrio demoraria mais de 2 meses. Demoraria muito tempo. Ah, será que são esses valores exatamente? Agora, um dia, um ano demora um ano. Não, um ano demora alguns dias e um dia demoraria mais de 2 meses, é algo parecido com isso. Então você tem
ele é mais ralentado, né, que ele é mais desacelerado o movimento diurno, então um dia demora muito tempo em Mercúrio, e um ano passa muito mais rápido do que o ano na Terra. E, e outra coisa interessante, e todos eles giram no mesmo sentido, eles têm um movimento de rotação em torno do próprio eixo, todos os planetas, os planetinhas aqui, eles têm um movimento igual, sempre nesse sentido, o spin dele é no mesmo sentido. O spin não, a rotação não, o spin. A rotação sendo no mesmo sentido. Caso diferente acontece com Vênus, cara. Vênus, ele tem ele rotaciona ao contrário. Por quê? Por conta da formação dele, simulações numéricas aí em computador, simulações computacionais mostram que talvez teve um impacto ali durante a formação, então ele gira ao contrário. Então, se você está na Terra, você vê o Sol nascer a leste para oeste. Se você está em Vênus, você vê o Sol nascer a oeste e se pôr a leste, onde ele faz movimento ao contrário. Isso é muito louco. Voltando à questão das esferas e dos 7 planetinhas, que a gente viu que não tem nada de perfeito aí, nada de poético, e é mais um gás com uma poeira que formou tudo isso. Você tem esses reminiscentes de poeira, e esses grãos de poeira são planetas, e aglomerados maiores formaram planetas um pouco maiores e coisa e tal, então, planetas gasosos. Os astrônomos viram que não existe uma relação linear ali entre a distância dos planetas, né? E também descobriram que lá por volta de 1800, astrônomos italianos eles descobriram, e de outros países também descobriram um outro planeta. Então viram que tinha um problema ali e realizando cálculos gravitacionais viram que deveria existir um outro planeta entre Marte e Júpiter. E eles pesquisaram e descobriram um outro planeta. Então você tem um outro planeta, que é Ceres, que ninguém fala. Então você tem Mercúrio, Vênus, Terra, você tem Marte, e entre Marte e Júpiter você tem um planeta, que é o planeta Ceres, que é o nome Ceres vem em homenagem à deusa da agricultura, deusa romana da agricultura. Então você tem o planeta Ceres também. Esse planeta ele é bem menor que a Lua, mas é um planeta redondinho, bonitinho e está ali próximo desse disco, tendo um movimento menos devagar que Marte, porque está um pouco mais longe e tal, talvez por conta dessa conservação do momento, ele está um pouco mais devagar que Marte, mas está ali fazendo seu movimento. Então você tem o planeta Ceres. Além do planeta Ceres, você também tem o planeta Plutão, que também é um caso bem interessante, que está ali, que também tem uma órbita totalmente desregulada em relação a esse plano, e é um planeta, eu acho que um pouco menor que Ceres, ou talvez um pouquinho maior, mas também é um planeta que a lua dele é quase o tamanho dele, e aí ele foi desclassificado. Então Ceres e Plutão não são planetas, mas antigamente você tinha Plutão, mas não tinha Ceres. E fica um vácuo ali entre Marte e Júpiter. Uma coisa que a gente pode pensar também, que os astrônomos começaram lá em 1800, começaram a ver essa preocupação de se achar um planeta ali, é você não ter o planeta, mas você simplesmente, o que vai gerar essa atração gravitacional, você pegar um planeta, esmigalhar ele, deixar ele na forma de poeira e criar esse anel. Então, entre Marte e Júpiter, você tem um objeto que talvez crie essa relação gravitacional que compensa da mesma forma como se tivesse um planeta, mas não tem um planeta porque ele está desmigalhado, que é o cinturão de asteroides. Então você tem um cinturão principal entre Marte e Júpiter. Além do cinturão, você tem o planeta Ceres. E daí a ideia dos asteroides e coisas tal que tem no sistema solar. Por quê? Porque são grãos de poeira, então você tem um monte de coisa ali. Então o sistema solar ele não é algo perfeito e bonito com essa visão poética. Ele tem muita coisa espalhada, ele é muita poeira, muito gás. E, e esse é o sistema solar. Depois, os astrônomos descobriram, então em 1800 descobrem esse planeta Ceres, e no finalzinho de 1800 eles descobrem esse outro planeta que é Plutão também. Então você tinha esses planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno
Urano e Netuno. 8 planetas aí, se eu não estiver enganado. Será que é 8 mesmo? Deixa eu contar. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São 7 planetas. Netuno. Bom, enfim, eu não estou com muita paciência para fazer esses cálculos bem difíceis aí, que é contar a quantidade de planetas, mas depois contem aí. E aí então a gente tinha esses problemas aí. Outra coisa interessante aqui quando a gente fala de sistema solar é o caso de Urano, cara. Eu falei que todos os planetas tinham aquela rotação de sentido. O Urano é um caso muito doido, que o Urano, você tem um plano da órbita ali, ele é um planeta que gira assim, ó. Ou seja, ele não gira assim, ele gira assim, ó. É um peão que tombou. Um peãozinho que girava para cima, ele tombou, ele gira para cá. Então o eixo de inclinação dele é quase 90 graus. Então ele é muito doido, ele gira dessa forma também. Isso é um caso doido também. E por conta da formação e tal, colisões. Ah, esses planetas gasosos, ele tem muitas luas. E daí é outro problema também. O que é o sistema solar? São esses 7 planetinhas aí que eu não consegui contar agora. São esses 7, 8 planetas que eu... Ou a gente coloca a Lua também. Então, quando você está na Terra, você observa os céus, você observa o Sol, a Lua. E esses corpos, eles também são planetas. Então, tem essa questão histórica aí. O que é um planeta, e o que não seria planeta, porque é que a Lua é especial. E, e a gente pode definir isso, né? Porque a Lua, ela vai, tudo que gira em torno do Sol é planeta, o que gira em torno de outro planeta é Lua. Então a Lua já não seria bem um planeta, mas ela faz um movimento ali e tal, mas também está mais próximo que a Terra, igual o Sol também. E também tem esse movimento aparente também. Então o Sol por um movimento aparente, a Lua e coisa e tal. Então você tem todas essas coisas aí que podem ser problematizadas. Então não é tão simples assim. Então para a gente encerrar, a gente tem que lembrar também que existe um personagem muito interessante no Sistema Solar que é o Cometa Halley. O Cometa Halley, ele pode ter sido a estrela de Belém durante que guiou os 3 reis magos lá na mitologia hebraica e o nascimento de Jesus de Nazaré. Então a aparição dele no céu próxima ali do ano 10, 30 a.C., então pode ter sido dado origem ao mito da estrela de Belém. Então você tem o cometa Halley. De onde veio o cometa Halley? Os astrônomos depois descobriram, lá em 1900, descobriram que existia, além do cinturão principal, o cinturão de asteroides, ali região cheia de poeira e cheia de asteroides, você tem as séries. Depois de Netuno e Plutão, você tem um outro cinturão secundário, um cinturão de asteroides ali também, muitos asteroides, muitos corpos que não viraram planeta, que são chamados de cinturão de Kuiper. Quem descobriu foi o astrônomo Kuiper, então é cinturão de Kuiper. O cometa Halley ele vem daí, então a órbita dele é uma órbita que vem do cinturão de Kuiper até o Sol, então ele faz isso, uma órbita bem elíptica e ele tem um período ali próximo de 80 anos. Então ele passou em 1910, muito visível, passou agora em 1985, quando eu nasci, 86, e vai passar agora em 2060, mais ou menos. 2060. Então, cometa Halley. Outra coisa interessante, e aí depois descobriram que muito além você tem a nuvem de Oort, então o sistema solar é extremamente gigante e a gente está extremamente confinado a essa solidão que é vivendo com distâncias tão grandes. Então se existirem outras civilizações, a chance de a gente estabelecer contatos é bem remota assim. Outra coisa interessante é o que eu veria se eu estivesse em cada um dos planetas. Então, se eu estou em Mercúrio, é um planeta rochoso, pequeno, então não tem atmosfera. Se eu estou em Vênus, tem uma baita de uma atmosfera, porque o planeta é quase o tamanho da Terra, então tem uma atmosfera com muito gás carbônico e chuvas ácidas e essas coisas. Júpiter, que é um caso mais... Júpiter é um gigante gasoso, então se eu caísse em Júpiter,
ia ter as nuvens e de repente eu ia cair num oceano de um elemento químico que compõe ali e tal, mas eu teria um oceano, então eu ficaria, seria esse mundo bem diferente, então eu teria um oceano. E Júpiter provavelmente deve ter um núcleo rochoso que forma o campo, a magnetosfera dele. Já outros planetas, como Netuno e Urano, que estão tão distantes do Sol que esses elementos são gigantes gasosos, então o núcleo dele, e quando eu caio nele, eu tenho gás, e aí eu vou mais para dentro, eu não caio num oceano, eu caio numa espécie de uma Antártida, assim, e daí a gente pode falar que a melhor forma de se conhecer, de repente, a química e a biologia desses planetas é você explorar regiões inóspitas da Terra, que é, por exemplo, o Everest ou a Antártida, e você vê o que tem ali, quais bactérias existem, o que existe nessas condições. Então, essa é o habitat encontrado nesses planetas. Outra coisa, também voltando à questão da escala, uma analogia que eu faço também que é interessante, se a gente pegar e imaginar que a Terra é do tamanho de uma laranja, então Marte, que é um pouquinho menor, e Vênus seria ali próximo de um limão, um pouquinho maior. Júpiter e Saturno já seria o tamanho de uma melancia, uma jaca. Então você está numa quitanda, então essas frutas são os planetas. Pitanga seria o tamanho de Mercúrio. E qual seria o tamanho do Sol? O Sol seria o tamanho dessa sala inteira, ou do estabelecimento inteiro da quitanda. Então, essas frutas são o sistema solar, a quitanda inteira é o tamanho do Sol, que é muito grande. Então, esse é o sistema solar. Então, essa é a nossa discussão sobre o que é o sistema solar.